Oi, meu nome é Victor Raposo, do grupo da matéria de paradigmas de linguagem de programação. E nesse trabalho, eu e meu colega Lucas Vinícius vamos trabalhar os assuntos de paradigma funcional e linguagem R. E eu, Victor, no momento, vou falar para vocês de paradigma funcional. Mas antes de começar, eu preciso definir para vocês o que são funções matemáticas, que elas são mapeamentos nomeados ou não, que usam apenas expressões condicionais e recursão para controlar suas avaliações. E por que isso é importante em paradigma funcional? Simplesmente porque o paradigma funcional, ou programação funcional, como é chamado, é um paradigma de programação que trata a computação como uma avaliação de funções matemáticas. E o objetivo do projeto de uma linguagem de programação funcional é imitar as funções matemáticas o máximo possível. E esse tipo de abordagem cria soluções de problemas diferentes das linguagens imperativas, que são as normalmente usadas, que tratam eventos e estados provocados num sistema. E as linguagens imperativas, nelas uma expressão é avaliada e o resultado é armazenado em uma posição de memória e representada como uma variável em um programa. E agora eu vou falar das características do paradigma funcional. As linguagens funcionais, elas não usam variáveis e nem sentenças de atribuição, o que libera o programador de preocupações relacionadas à memória. As células de memórias onde o programa é executado. As repetições são feitas com recursão. Os programas são definições de funções e especificações de aplicações de funções. As execuções consistem em avaliar as aplicações de funções. O paradigma funcional, elas também possuem um recurso chamado transparência referencial, que se trata de que uma execução de uma função sempre produzirá o mesmo resultado quando forem fornecidos os mesmos parâmetros pelo usuário. E outras características que ele possui é que uma linguagem funcional fornece um conjunto de funções primitivas, um conjunto de formas funcionais para construir funções complexas a partir dessas funções primitivas, uma operação de aplicação de função e alguma estrutura ou estruturas para representar dados. Essas estruturas são usadas para representar parâmetros e os valores computados pelas funções. Se uma linguagem funcional for bem definida, ela vai precisar de poucas funções primitivas. E apesar das linguagens funcionais serem geralmente implementadas com interpretadores, os programas nelas podem ser compilados. Há algumas vantagens do paradigma funcional é que ela permite uma visualização uniforme dos programas como funções, tratamento de funções como dados, uso de gerenciamento automático de memória, grande flexibilidade, notação
concisa, semântica simples. E as desvantagens, bom, a maior delas é que ela, ao se usar uma linguagem imperativa para fazer uma programação funcional, cria restrições acerca dos tipos de valores que podem ser retornados. Ou seja, não é qualquer tipo que pode ser retornado. Outro problema sério é a possibilidade de efeitos colaterais funcionais que complicam a legibilidade e diminuem a confiabilidade das expressões. Os programas podem acabar sendo menos eficientes e eles têm uma execução mais lenta do que um programa feito puramente por uma linguagem imperativa. Mas essa execução mais lenta é causada principalmente pelo uso da recursão. Para especificar uma repetição. Ou seja, a recursão ela causa uma sobrecarga da ligação das chamadas e retornos de funções como parte do custo. Mas existe uma solução parcial para esse problema, chamada de recursão em cauda, que se trata de uma chamada recursiva em uma função ser a última expressão na função. E assim um compilador pode facilmente converter tal recursão em uma iteração, resultando em uma execução mais rápida. Além disso, é possível converter automaticamente algumas recursões que não são em cauda para recursão em cauda, expandindo a aplicabilidade do processo. As áreas em que o paradigma funcional é adequado são a inteligência artificial, sistemas para a área da matemática, aplicações lógicas mas o mais frequente deles é o uso acadêmico. E, bom, esta foi a primeira parte de paradigma funcional. Eu espero que tenham gostado e, por favor, assistam o próximo vídeo com a continuação de paradigma funcional.